Estamos aqui com o quadro Inovações da Ciência, para falar sobre o uso terapêutico do ultrassom. O ultrassom é uma técnica utilizada na formação de imagens para diagnóstico, mas também pode ser utilizado para o tratamento de afecções musculoesqueléticas, através de profissionais da saúde. Estamos aqui com os alunos de Biomedicina, a Vitória Regina e o Lucas, e eles vão explicar um pouquinho sobre essa técnica para a gente, assim como uma demonstração. E após isso, teremos falando sobre o artigo, que é o efeito da terapia ultrassônica de baixa intensidade em cultura celular de fibroblastos. Bom dia, Vitória. Bom dia, Gabriela. Eu queria saber um pouco sobre como funciona essa técnica. A técnica utiliza ondas sonoras de alta frequência que são emitidas por um aparelho chamado de transdutor. Existem duas formas de emissão dessas ondas, que é a contínua e a pulsátil. Após ser emitida, a onda é absorvida pelo tecido lesado do paciente, que retém a energia liberada e ajuda no reparo do tecidual. E qual a diferença dessas duas formas de emissão? A forma de emissão contínua emite as ondas constantemente num período de tempo, enquanto a forma de emissão pulsátil ela tem intervalos de tempo entre as emissões das ondas. E como atua o ultrassom nesse processo de reparo? Existem 3 fases do reparo tecidual. A primeira fase é a inflamatória, a segunda é a proliferativa e a terceira é a de remodelação. A primeira, a inflamatória, o ultrassom pode ser usado para acelerar essa fase. Na segunda fase, ele é usado para a proliferação dos fibroblastos. E na terceira fase, a de remodelagem, ele é usado para o alinhamento das fibras colágenas, fazendo uma melhor remodelagem do tecido. Muito obrigada. Agora ficaremos com a parte de demonstração. A gente agora vai fazer uma simulação sobre a técnica. Na técnica, a gente usa um aparelho denominado de transdutor. Esse transdutor pode ter várias formas, ele é o responsável por emitir as ondas sonoras. Para o uso do transdutor, a gente também utiliza um gel. Esse gel pode ser aplicado tanto no aparelho como no local onde o paciente receberá as ondas. Esse gel é importante porque ele permite a condução das ondas entre o transdutor e o tecido do paciente, para que não haja desvios, como haveria caso o meio entre os dois fosse o ar. Então, após a aplicação do gel, a gente vai posicionar o aparelho sobre a pele do paciente e pode fazer 3 tipos de movimentos: o longitudinal, em forma de 8, e em formas circulares. E então, essas ondas, como já foi explicado antes, passarão do aparelho para a parte do tecido lesado. Agora, daremos continuidade para falar sobre o artigo. O artigo O efeito da terapia ultrassônica de baixa intensidade em cultura celular de fibroblastos, feito por fisioterapeutas e biólogos do estado do Paraná, no Brasil, tem por objetivo avaliar o efeito da irradiação ultrassônica em cultura celular de fibroblastos da linhagem L929 para verificar a viabilidade celular e definir parâmetros de dosimetria. O método da ultrassonografia terapêutica é bastante utilizado no exercício clínico há mais de 6 décadas, pois é um método seguro que evita aos pacientes os riscos de procedimentos invasivos. Em contrapartida, estudiosos frisam a escassez quanto a evidências científicas sobre seus efeitos terapêuticos e a normatização da aplicação, quanto ao reparo tecidual e efeitos biológicos ou mecanismos de ação. Assim, se dá a importância de constante investigação de seus resultados clínicos,
bem como do estudo da relação entre doses e respostas biológicas. O estudo foi executado experimentalmente utilizando as células de fibroblastos L929, derivadas do tecido conjuntivo de camundongos, que foram cultivadas em placas TPP de 12 poços, com uma densidade de 1 milhão de células por ml. Essas células foram submetidas a 24 horas de condições de temperatura e pressão controladas e foram irradiadas nos intervalos de 24, 48 e 72 horas. Essas células foram separadas em 5 grupos, sendo o primeiro utilizado para controle, portanto, não recebeu irradiação. Os parâmetros utilizados foram intensidade instantânea, regime de pulso, intensidade média, ciclo de trabalho, todos com a mesma frequência de 100 Hz. Para a viabilidade do experimento, a distância da camada celular ao transdutor foi de 18 mm para todas as células. Os poços foram irradiados e mantidos sempre na mesma posição em relação à face do transdutor do ultrassom. O tempo de aplicação da irradiação foi de 2 minutos em cada poço. Todos os experimentos foram realizados em triplicata e, após cada período, a viabilidade celular foi avaliada pelo teste de citotoxicidade MTT. A irradiação ultrassônica foi realizada com o equipamento da marca KLD modelo Avatar 3 com transdutor de 1 MHz, devidamente calibrado pelo fabricante. Ao comprovar a viabilidade das células pelo método MTT, foi-se comprovado que a significância estatística apenas se manifestou no grupo irradiado com ultrassom a 0,5 watts por centímetro quadrado, com regime de pulso de 10%. Nesse grupo, ocorreu aumento da viabilidade celular em todos os períodos. Vale destacar que nos outros grupos não encontrou-se decréscimos em números em nenhum dos grupos e que os fibroblastos não permaneceram inertes à ação do ultrassom, pois em todos os grupos houve crescimento no seu valor total. No presente estudo, está explícito que os efeitos terapêuticos do ultrassom não dependem exclusivamente da intensidade, do modo de emissão e frequência, mas também encontram-se diretamente sujeitos à duração da intervenção. Outro achado importante é que o modo de emissão pulsado mostra-se mais eficaz que o regime de pulso contínuo, fato que, dentro do processo de reparação de tendões em ratos, sinalizou otimização na organização e agregação de feixes das fibras de colágeno. Além disso, o ultrassom pulsado apresenta comportamento relevante relacionado aos efeitos terapêuticos, como aumento da permeabilidade e difusão de membrana e de cálcio intracelular. Ainda pode-se ressaltar, a dose empregada pode não ter sido suficiente para ocasionar as implicações biofísicas significativas em relação à ação não térmica do ultrassom. Desta forma, salientamos que em todo o estudo foi possível constatar que, assim, ocorreu a ampliação quantitativa de células conforme o esperado. Ainda que esse aumento não tenha sido significativo em todos os grupos, ele não causou a inibição na viabilidade celular. E que, mediante os aperfeiçoamentos terapêuticos baseados nos desenvolvimentos tecnológicos decorrentes dos últimos tempos, o ultrassom tornou-se um recurso que tem revelado resultados promissores na terapia cicatricial. Com isso, a cicatrização, etapa acelerada pela liberação desses fatores de crescimento, pode ser estimulada pelo ultrassom. Agora encerramos o Biomed News. Desejamos a todos vocês uma boa semana e um bom dia. Bom dia!
Bom dia. Bom dia. Bom dia.